O livro está ali na mesa de cabeceira. Você comprou porque queria ler e ele está no mesmo lugar há semanas, com um marcador na página 18. Toda noite você olha para ele, pega o celular e dorme 1 hora depois. E a conclusão que você tira é que você não é uma pessoa de ler, que não tem paciência, que a sua cabeça não foi feita para isso. Só que tem uma coisa sobre ler que ninguém te contou na escola, e ela muda essa conclusão inteira. Quando esse vídeo acabar, você vai entender por que ler cansa mais do que assistir e por que isso não é sinal de nada errado com você. E principalmente, você vai entender por que é exatamente esse cansaço que faz da leitura uma coisa tão diferente de tudo o mais que você consome. Se você curte esse tipo de conversa que vai atrás do fundo das coisas, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana. Deixa o like que ajuda demais o canal. Bora! A crença que a maioria carrega é a de que ler é natural. A gente aprende na infância, junto com falar e andar, e por isso fica todo mundo com a impressão de que é a mesma categoria de coisa. E aí quem sente dificuldade acha que tem algum problema, porque se é natural e você não consegue, sobra você. E essa impressão é reforçada pelo jeito como a leitura é tratada, como se fosse um dever moral, como se quem lê fosse melhor do que quem não lê. Isso faz com que a dificuldade venha acompanhada de vergonha, o que piora tudo. Porque agora, além de difícil, ficou constrangedor. Só que ler não é natural, e isso não é opinião. A escrita foi inventada na Mesopotâmia, por volta de 3.400 a 3.100 a.C., ou seja, faz pouco mais de 5.000 anos. E 5.000 anos, na escala da nossa espécie, é quase nada, é um piscar de olhos. Não deu tempo de existir nada no seu corpo que tenha sido feito para isso. Andar tem milhões de anos. Falar tem muito tempo, e por isso qualquer criança aprende a falar sem ninguém ensinar, só de ouvir. Ler, não. Criança nenhuma aprende a ler sozinha só de ver letra, tem que ser ensinada com esforço por anos. E se você já viu de perto uma criança sendo alfabetizada, sabe o tamanho do trabalho que dá e como aquilo é diferente do jeito como ela aprendeu a falar, que foi praticamente sozinha, ouvindo os adultos em volta. E aí vem a parte mais interessante. Um pesquisador francês chamado Stanislas Dehaene propôs uma explicação para isso, que ficou conhecida como reciclagem neuronal. A ideia é que, como não existia nenhuma parte sua feita para ler, o seu cérebro pegou emprestado uma área que tinha evoluído para outra coisa, para reconhecer objetos e formas, e reformou aquilo para reconhecer letras e palavras. Dehaene, junto com Laurent Cohen, identificou uma região específica ligada a isso, e quando essa região precisou ser removida cirurgicamente em pacientes com epilepsia, a capacidade de leitura ficou gravemente prejudicada. Repara no que isso significa na prática. Toda vez que você lê, você está usando uma peça que foi requalificada, que faz um trabalho para qual ela não foi originalmente projetada. É por isso que cansa. E é por isso também que assistir um vídeo não cansa do mesmo jeito, porque ver imagem e ouvir voz são coisas que a gente faz há muito mais tempo e que não exigiram reforma nenhuma. E você nem precisa de pesquisa para sentir isso. Repara na diferença entre ficar 2 horas assistindo qualquer coisa e ler 2 horas seguidas. A segunda te deixa com uma sensação de esforço que a primeira não deixa. E não é porque o conteúdo era mais difícil, é porque a operação é outra. Uma exige uma peça requalificada, trabalhando fora da especialidade dela, e a outra não exige nada além do que você já vinha fazendo há milhares de gerações. Agora vem a virada que eu queria que você levasse. Justamente por não ser natural, ler é a única atividade comum que exige que você reconstrua uma parte de si mesmo para conseguir fazer. E o que se constrói, fica. É por isso que quem lê bastante tem uma facilidade que aparece em lugares que não tem nada a ver com livro, na hora de explicar uma coisa, na hora de acompanhar um raciocínio comprido, na hora de perceber que um argumento está torto. Nada disso foi treinado de propósito, foi consequência. E tem outra consequência que costuma passar despercebida, que é a paciência com coisa comprida. Um livro te obriga a segurar um fio por horas, às vezes por semanas, lembrando de personagem, de argumento, de uma coisa que foi dita 100 páginas atrás. Nenhum outro formato do seu dia exige isso. Todos eles entregam a informação inteira em poucos minutos e recomeçam do zero em seguida. Quem só consome coisa curta vai perdendo aos poucos a capacidade de acompanhar coisa longa. E isso aparece em lugares inesperados, tipo numa reunião de 2 horas, tipo numa conversa difícil que exige acompanhar o raciocínio de outra pessoa até o fim. Então vamos ao que fazer para transformar isso em prática.
O primeiro passo é parar de esperar que seja fácil. E isso não é conformismo, é calibração. Se você entra achando que deveria fluir e não flui, você conclui que tem um problema e para. Se você entra sabendo que as primeiras semanas custam, o custo deixa de ser um sinal de fracasso e vira só o preço, que você paga sem drama. Essa mudança sozinha já salva muita gente, porque o que faz a pessoa desistir quase nunca é a dificuldade, é a interpretação que ela dá para a dificuldade. O segundo passo é começar com muito pouco tempo e num horário protegido. 10 minutos, sempre no mesmo momento, de preferência quando ainda não passou o dia inteiro por cima de você. E aqui tem um detalhe que decide. Se você tentar ler às 11 da noite, depois de horas de tela, você está pedindo para a parte requalificada trabalhar no pior estado possível. Ler cedo é bem mais fácil do que ler tarde. E quase todo mundo tenta o inverso. E se a única brecha que você tem é mesmo à noite, o que é o caso de muita gente, vale pelo menos separar a leitura do resto por uns 15 minutos. Não é ir direto da tela para o livro, é fechar tudo, fazer outra coisa qualquer, escovar os dentes, arrumar a cozinha e depois sentar com o livro. Aquele intervalo curto muda bastante a facilidade de entrar no texto, porque você não está pedindo para sua atenção mudar de marcha no mesmo segundo. E 10 minutos é pouco de propósito. Muita gente vai achar que 10 minutos não vale a pena. E é exatamente esse pensamento que impede a pessoa de começar. 10 minutos por dia, todos os dias, dá quase 1 hora por semana, o que é bem mais do que a média de quem espera ter uma tarde livre para ler direito. O terceiro passo é escolher um livro fácil primeiro. E eu preciso insistir nisso porque é onde mais gente trava. As pessoas começam pelo clássico difícil, ou por aquele livro grosso que todo mundo elogia, e travam na página 30. E a conclusão que tiram é sobre elas e não sobre a escolha. Comece por uma coisa que te puxe. Romance, história real, biografia, o que for. A meta agora não é conteúdo nobre. É você conseguir passar da página 100 sem sofrer, porque é isso que constrói a resistência para o livro difícil de daqui a 1 ano. E não tem nada de vergonhoso nisso. Ninguém começa a correr por uma maratona e ninguém acha ruim que a pessoa comece com 2 quilômetros. Só com leitura é que existe essa ideia esquisita de que você deveria começar pelo mais difícil para provar alguma coisa. O livro fácil que você termina te deixa mais perto do livro difícil do que o livro difícil que você abandona. O quarto passo é abandonar livro ruim sem culpa. Você não deve nada a nenhum livro. Se depois de umas 50 páginas aquilo não engatou, larga e pega outro. Muita gente parou de ler para sempre por causa de um único livro chato que virou uma parede na cabeceira, e cada dia que ele fica ali sem avançar reforça a ideia de que a pessoa não lê. Tira ele da frente hoje mesmo e, se você quiser, deixa ele numa prateleira alta para tentar de novo daqui a 2 anos. Livro difícil demais hoje costuma ficar bem mais fácil depois de uns 15 livros mais leves, e a mesma pessoa que travou na página 30 atravessa ele sem perceber alguns anos depois. O quinto passo é sobre onde o livro fica, e é o mais bobo e um dos que mais funcionam. O livro precisa estar aberto, no lugar por onde você passa, e o aparelho precisa estar longe naquele momento. Não adianta os dois lado a lado na cabeceira, porque não é uma disputa justa. Um deles começa gostoso no primeiro segundo e o outro leva uns 10 minutos para ficar bom. A leitura só ganha quando ela é a opção mais fácil de alcançar. E tem uma coisa sobre esses 10 minutos iniciais que vale saber para não desistir cedo demais. A leitura tem um período de entrada, uns 10 ou 15 minutos em que você ainda está lendo palavra por palavra, relendo frase, olhando quanto falta para o fim do capítulo. Depois disso, alguma coisa muda e você para de perceber que está lendo, o texto vira imagem na sua cabeça e o tempo some. Quem lê bastante conhece essa passagem e sabe esperar por ela. Quem lê pouco costuma desistir antes dela, e por isso experimenta só a parte ruim da leitura, repetidamente, e conclui com toda razão que aquilo é chato. Então, uma regra que ajuda muito é essa: 15 minutos antes de julgar. Se depois de 15 minutos aquilo continuar sem engatar, aí sim pode ser o livro errado. Agora, uma ressalva. Nada disso tem a ver com quantidade de livros por ano, e eu acho essa contagem uma das coisas mais ruins que apareceu nesse assunto. Ler 50 livros correndo, sem lembrar de nenhum, é bem menos valioso que ler 6 com calma e voltar em alguns. Quando a meta vira número, você começa a escolher livro pequeno, a pular trecho, a terminar o que não interessa só para somar. Não tem prêmio no fim do ano, e ninguém vai conferir a sua lista. E outra coisa, ouvir livro narrado conta.
E quem diz que não conta, geralmente não tem argumento nenhum além de tradição. É uma experiência diferente, é verdade, e provavelmente exige menos daquela parte requalificada, mas se é isso que cabe na sua vida hoje, é infinitamente melhor que nada. Muita gente que voltou a ler de verdade voltou por aí, ouvindo no trajeto e depois sentiu vontade de pegar o livro na mão. O que fica maior do que a leitura é uma ideia que eu acho que muda bastante coisa quando cai a ficha. A gente tem uma tendência forte de evitar tudo o que exige esforço mental, e a vida moderna facilitou isso enormemente, porque sempre tem uma opção mais macia a um toque de distância. Só que as coisas que mudam você por dentro são justamente as que exigem essa reforma, as que não entram lisas. Ler é o exemplo mais acessível disso, mas vale para aprender uma habilidade nova, para estudar uma coisa complicada, para ter uma conversa difícil. O desconforto que você sente nessas horas não é o sinal de que você deveria parar. Na maior parte das vezes, ele é o sinal de que alguma coisa está sendo construída e a gente aprendeu a interpretar exatamente ao contrário. Me conta aqui embaixo qual dos 5 passos é o seu problema e se for o livro difícil na cabeceira, escreve o nome dele que eu quero ver quantas paredes iguais existem por aí. Deixa o like se isso te ajudou e se inscreve pra gente continuar toda semana. Até o próximo.